E o assunto agora é a trilha sonora do Cyberpunk. Stephanie, com a primeira pergunta. Bom, acho que é uma das principais perguntas que deve ocorrer quando o assunto é cyberpunk e relacionado à música. Qual é a principal diferença entre punk e cyberpunk e quais outros estilos do cyberpunk também está presente? Porque a gente pensa que é só o punk por ter na nomenclatura, mas não deve ser só o punk. Na verdade, o punk, ele tá ligado, né? A gente falou muito até agora sobre a questão da tecnologia, que é o lado cyber. O lado punk é essa questão que eu falei da atitude do faça você mesmo, não só do punk rock em si, né? Mas o punk rock, a atitude essa de, vamos nós mesmos criar o nosso som e dane-se o sistema, né, para não dizer outra coisa mais feia. O que acaba acarretando isso? Influenciou essa geração de escritores dos anos 80 de ficção científica. Então, eles sempre dizem, tão importante quanto ler a literatura e ir ao cinema também era a música, né? Porque a música tinha esse feeling. Então o punk rock é mais numa questão de feeling e dessa sensação e dessa atitude, né? De dane-se o mundo, vamos fazer do nosso jeito, se não dá a gente vai hackear, vai piratear, vai invadir, vamos invadir seu sistema. E quais as bandas que no passado difundiram o movimento cyberpunk e iniciaram essa corrente na música? Na verdade, a gente vê que algumas bandas são influenciadas, assim, seria difícil tu dizer, é um movimento cyberpunk, né? Porque o movimento cyberpunk, ele foi eminentemente literário, né? Mas que a gente tem são algumas influências e algumas pessoas que assumem essas influências, né, da relação homem-máquina e que usam esses mesmos elementos da temática cyberpunk. A gente teria uma banda que é do Canadá, que é o Frontline Assembly, que tem um documentário lá e o vocalista da banda chega e fala, não, olha, ter lido a literatura cyberpunk fez com que eu deixasse de lado os instrumentos analógicos e fosse trabalhar com o computador. Aí tu tem uns caras que são os pioneiros de tudo na música eletrônica, de tudo mesmo, que é o Kraftwerk, né, que a partir de 68 já estavam trabalhando com isso, que tem até um álbum chamado The Mensch Machine, que é o Homem-Máquina. Né? Então, eles já estavam lidando com esses conceitos até antecipadamente a isso e acabaram influenciando aí. Mas aí, né, teriam N bandas que estão trabalhando, e até o próprio Prodigy, que é bem conhecido, Nine Inch Nails, essas bandas com uma temática mais soturna e que geralmente são híbridas, assim, entre o rock e a eletrônica. É que a gente estava falando agora da eletrônica, de use o computador. As raves, então, as pessoas, os DJs que surgiram muito com a música eletrônica, são um exemplo disso. E tu também é DJ. Qual tipo de música que tu toca? Eu sou DJ, diríamos assim, eu sempre falo de brincadeira, né, for fun, mas eu já toquei em vários lugares, né, e eu dou predileção justamente por tocar industrial, electroindustrial, synth pop, né, algumas sons mais soturnos, assim, né, é o que eu me identifico mais. Mas gosto de outras coisas, como house, techno, drum and bass. Então, tudo tem alguma determinada influência. Né? Até o próprio funk carioca que foi lá e sampleou o Kraftwerk já é uma denominação disso. Até porque nos anos 90, por exemplo, teve um fenômeno que foram os cybermanos em São Paulo, que são as pessoas que eram da periferia e que curtiam drum and bass e que iam nas raves em São Paulo. Né? Então foi um outro fenômeno que está aí dentro desse elemento. Então, para ter influência cyberpunk, o artista não precisa ter necessariamente aquele aspecto mais sombrio. Por exemplo, o Mob, que mistura rock com música eletrônica, ele tem influências, então, cyberpunk? Dá para dizer que, num certo aspecto, sim. Para te dizer isso, assim, seria leviano pegar e dizer, não, é ou não é. Eu teria que dar uma olhada na obra dele e analisar. Mas essas hibridações, né, são muito recorrentes, né? Porque toda música eletrônica, ela trabalha em cima de usar coisas que já vieram anteriormente. Essas colagens aí dos samplers, enfim. Mas é aquilo que você estava falando do do it yourself, de fazer e até mesmo postar na internet. Então, por exemplo, bandas como o Arctic Monkeys, que se fez na internet, e sites como Trama Virtual, onde as bandas fazem a própria música e vão lá e postam, isso também seria... Isso é um reflexo da cultura cyberpunk, né? E aí a gente está entrando num aspecto realmente cultural, né? A pessoa não precisa necessariamente usar um visual cyberpunk
porque ela não, intencionalmente ela está dentro daquilo ali, né? A partir do momento que eu defendo o Creative Commons, que eu defendo o download, eu já estou me posicionando dentro disso. Assim, na atualidade, que tipo de bandas que a gente pode ressaltar assim como exemplo do cyberpunk na música? A gente tem, por exemplo, o Atari Teenage Riot, que acabou, que era uma banda alemanha, né, mas tem aí o vocalista, que é o Alec Empire, que se vê as entrevistas dele no YouTube, ele vai falar sempre, não, eu faço a minha música, ela é experimental, eu não tô nem aí pro mainstream. A gente tem bandas que usam mais a estética, né, cyberpunk, eu diria que seria o Combi Christ, tem o Velvet Acid Christ, aí teria o Grendel, né? O Grendel é uma banda que é bastante cyber, diríamos assim, porque tem uma cena, na verdade. Essa cena industrial acabou se configurando até como uma moda das pessoas usarem máscara de gás, das pessoas usarem um determinado visual, né? E tem algumas localidades assim, né? Por exemplo, por incrível que pareça, o México hoje é um dos locais onde tem mais bandas que se dizem cyberpunks. Aí tu tem o Andalucia, tem um outro lá que canta uma música que é El Niño Eletrônico e Eu Não Quero Ser Androide. Então eles têm uma cena muito forte lá desse estilo de banda. E essa corrente emo, as bandas emo e os seus fãs, o emo seria um eufemismo do cyberpunk, em algum sentido, por ser um pouco mais romântico, mais suave? Eu diria que assim, o emo é uma outra tribo, né? Mas, de qualquer forma, ela já é filhote de tudo isso que veio antes. Ela se apropria, né? Ela se apropria de um visual punk, com gótico, de ligação mais direta, eu poderia te dizer uma coisa em nível de fofoca, que o vocalista do My Chemical Romance é casado com a baixista do Mindless Self-Indulgence, que é uma banda que mistura com eletrônica, né? Porque o emo, como a gente está vendo, ele não tem muito essa configuração de misturar com a eletrônica. Então aí seria um pouco diferente. Acho que o emo acaba se apropriando um pouco mais do visual cyberpunk, roupas escuras, mais sombrias, o cabelo escondendo um pouco o rosto, uma coisa meio... mas ainda não é muito, nas porque sombras. As roupas cyber, né, se der uma olhada na moda, ela é mais sintética, né? Teria que ser um tecido mais plastificado, vinil, muito dread no cabelo, aquele dread fall colorido. Então seria roupas bem máscara de gás, né? Tem gente que chega a pegar a máscara de hospital e usar, ou máscara do exército. É um estilo bem futurista, assim, fugindo do convencional, assim, né? Uma coisa muito convencional. Não, é realmente um estilo, assim, diríamos assim, de guerrilha, né? Então, por isso ele destoa um pouco do emo, é uma coisa um pouco mais agressiva, né? Acho que, na verdade, hoje, então, todas as tribos, na verdade, emprestam um pouco umas para as outras, né? Como foi comparado com os emos, pode ser comparado com todos, né? Claro, né? A gente tem o pessoal do Psytrance, por exemplo, que resgata uma coisa dos hippies dos anos 60, né? Mas também teria um pouco a ver com isso, né? A partir do momento que tu te cria esse grupo, esse nicho, essa individualização, né? Então já está tendo um pouco a ver com isso. Só que o cyberpunk tem que resgatar essa questão tecnológica, né? Então se não tiver esse elemento, não tem uma ligação tão direta. Dessa busca pela agressividade, assim, essa coisa bem agressiva do exército, futurista, o que isso remete a alguma coisa do passado, assim, que bases que isso teve para se configurar desse jeito? As bases são justamente lutar contra... A gente tinha nos anos 60 essa ideia do sistema que vai nos dominar, etc. A ideia do cyberpunk é ruir o sistema por dentro, é o sistema informático. Olha, se eu deixar cair a rede, né, vamos fazer ativismo, né, esse ativismo digital que a gente chama. Então, vamos nos organizar a partir de flash mobs, smart mobs, né, as pessoas usando o celular, se apropriando das tecnologias de uma forma que elas não tinham sido pensadas antes, né? Então, nesse sentido, até usar outros elementos na música que não os elementos tradicionais, os instrumentos tradicionais, bateria, baixo, etc. Nosso último bloco, o assunto é moda e comportamento.